Muito bem, agora vamos falar de esporte. Eu que estou recebendo aqui agora o Edson Castro, que nesse fim de semana passou por rally, rapaz. Esteve viajando o Brasil inteiro aí, acompanhando os rallies do Brasil. Seja bem-vindo, Edson Castro. Boa tarde para você, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Ficamos quase uma semana aí sem falar de esporte, né? Em função de toda a programação da FRINAP, que aliás... vamos fazer justiça aqui, uma baita cobertura também da TV Bom Dia. Você esteve lá, fez fórum também, né? Exatamente, TV, né? muito bacana realmente a feira, o trabalho realizado, as informações que foram levadas ao público. E Erechim, de parabéns, fez uma grande feira aí que terminou nesse domingo. Bom, vamos lá ao esporte então e vamos começar já falando dele, do nosso canário. Deu ruim, hein, Edson? Deu ruim. Aliás, deu um bom jogo, o resultado acabou sendo ruim, né? O Ipiranga perdeu em casa o primeiro jogo por 2-0, numa partida que para mim esteve muito abaixo do que o Ipiranga poderia render, realmente. O Gaúcho, embora tenha vencido por 2-0, não significou estar tão acima assim do Ipiranga. Na partida da volta, o Ipiranga precisava devolver os 2-0 para ir para os pênaltis ou placar maior. Conseguiu fazer 2-1 de virada, porque saiu perdendo, fez 2-1 de virada. No final do jogo pressionou muito em busca do terceiro gol. O Ipiranga que foi melhor do que o Gaúcho nesse segundo confronto. Agora o 2-1 não classifica o Ipiranga. O Ipiranga está fora da Copa Vianney Carlet. O Gaúcho avança. O Gaúcho que, de acordo com as informações que a gente levantou nesse final de semana, se for campeão, muito provavelmente vá buscar uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, mais um clube gaúcho que vai passar a se dedicar ao campeonato nacional. Mais um clube do Brasil, do interior do Brasil, que passa a se dedicar a um campeonato nacional. Os campeonatos estaduais, eles são atrativos para quem está na primeira divisão. Para quem não está na primeira divisão, os campeonatos estaduais acabam rendendo muito custo aos cofres dos clubes. Então, o que acontece? Mais um clube que provavelmente vai abrir mão da Copa do Brasil em busca dessa vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo estando na Série C ou na terceira divisão do Campeonato Gaúcho. E o que acontece agora do Ipiranga? Olha, não subiu, quase caiu para D no Série A e agora não venceu a Copa Vianney Carlet. O que o Ipiranga ganhou? Dívida. E também um problemão para a direção que agora está enfrentando a fúria dos torcedores. E fica a pergunta, o que tu acha? Márcio Nunes, sai ou não sai? Olha, o Ipiranga teve esse ano 3 objetivos bem definidos. Tinha 3 objetivos bem definidos. O primeiro era subir para a primeira divisão, Série A do Campeonato Gaúcho. Chegou às semifinais, mostrou um bom futebol até, e não conseguiu, né? Parou no Aimoré. O segundo objetivo era pelo menos passar de fase no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, quase caiu para a Série D. Uma campanha muito ruim do Ipiranga, a pior nos campeonatos brasileiros desde que o Ipiranga começou a disputar aí os campeonatos nacionais. O terceiro objetivo era buscar essa vaga na Copa do Brasil. Por quê? Porque se o Ipiranga passasse, ele teria garantido aí praticamente R$500 mil só da primeira fase da Copa do Brasil, arriscando daqui a pouco até 1 milhão e pouco aí se passasse pela primeira fase. E aí daria um equilíbrio de caixa dentro daquele estando fora do Campeonato Gaúcho da Série A. Não conseguiu. Os 3 objetivos não conseguiram. Outra coisa muito importante que eu acho que aí a direção tem que fazer uma análise é de que o time do Ipiranga estava abaixo, a gente imaginava isso ao longo da temporada, talvez foi uma boa equipe lá no Campeonato Gaúcho, porque enfrentou adversários mais no seu nível. Quando foi para o Brasileiro teve muitas dificuldades, porque o nível do Campeonato Nacional aumentou muito, e na Copa Vianney Carlet teve muitas perdas, e aí eu vou concordar com o Márcio que realmente as perdas acabaram impactando no resultado dentro de campo. Agora, vai ter que ter análise em cima do trabalho do Márcio Nunes, do trabalho de toda a comissão técnica, porque me parece que alguns jogos talvez tenha faltado um pouquinho de detalhe. O próprio Márcio mexeu muito na equipe nos últimos jogos. Claro que, obviamente, que ele mexeu buscando o acerto, ele não mexeu buscando o erro. Mas a equipe teve muitos problemas. A equipe passou pelo Cruzeiro, acho que em 2 bons jogos, teve alguma dificuldade contra o Real, que é uma equipe muito abaixo em termos de qualidade, e contra o Gaúcho, que vinha crescendo, mesmo eu achando que o Gaúcho não é um time muito melhor do que o Ipiranga, o Ipiranga teve dificuldades, né? Então, acho que tem que ter essa autoanálise, essa autocrítica do que aconteceu em 2018, porque 2019 está aí. Se o Ipiranga não subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho no próximo ano, as coisas começam a complicar e muito.
né? Até se não subir, em termos de Campeonato Brasileiro no ano que vem. Porque, como você disse, acumulou dívidas e vai continuar acumulando. Porque a receita do Ipiranga ainda é muito pequena. Então, acho que tem que ter essa análise. Agora, se o Márcio Nunes fica ou não, me parece que um primeiro passo para ele ficar já foi dado. Que é o fato da renovação do contrato do Renan Mubarak. Essa informação saiu na semana passada, o Mubarak segue no clube. E eu acho, muito provavelmente, que o Ipiranga, até por questões financeiras, não vai mudar a sua comissão técnica. Isso a gente analisa até o sábado. A partir do domingo, em que o terceiro objetivo do ano não foi conquistado, talvez a direção mude de pensamento. A torcida parece que acabou a paciência com o Márcio. O Márcio foi vaiado no final de semana, aliás, no meio da semana, lá na quinta-feira, quando teve o primeiro jogo contra o Gaúcho. Alguns torcedores pedindo a sua saída. O próprio Márcio falou sobre essas cobranças que a torcida vem fazendo, num tom de confronto, né, um tom de desabafo, dizendo que muita gente vai lá para criticar o Ipiranga. Na verdade é o seguinte, isso não acontece só em Erechim. Isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Os treinadores são muito cobrados por resultados. E quando os resultados não vêm, a cobrança é maior. Seja da imprensa, seja principalmente da torcida. Então acho que talvez tenha havido um desgaste entre o torcedor e a comissão técnica, especialmente o treinador Márcio Nunes. Se vai permanecer, não sei. Mas se permanecer, ele vai precisar dar uma resposta muito rápida no início do ano, porque senão as coisas vão se complicar ainda mais. No meu ver, essa questão é o seguinte, para mim, torcedor pagou ingresso, tem direito de cobrar, porque ele vai lá para assistir um espetáculo. Se você pagou o ingresso, se você é sócio do time, o mínimo que você tem que ver é teu time jogando bem e você tem que cobrar isso, né? É a obrigação do pessoal correr atrás. E muitos desses torcedores que cobraram são sócios do Ipiranga. Exatamente. Torcedor é torcedor e faz o papel dele, que é cobrar o time, torcer e levar a equipe para cima. Bom, até porque a gente reclama aqui, que nós mesmos reclamamos, que tem muito pouca gente que vai no Colosso da Lagoa. O público sempre é muito pequeno. Agora, é o seguinte, é um público fiel. Né? Você chega lá, você encontra... tem aquela história, são sempre as mesmas pessoas, mas são as pessoas que estão lá apoiando o Ipiranga. Então você tem que dar um crédito. Eu mesmo tenho 2, 3 vizinhos que eles estão sempre lá no Colosso da Lagoa. E aí às vezes a gente conversa, mas podia ter isso, podia aquilo. Quer dizer, o torcedor também está lá apoiando, incentivando. Se é só 1.000... não importa, são 1.000 que estão lá em todos os jogos. Então acho que tem que dar um pouquinho de crédito também ao torcedor, embora eu acho que o Márcio tenha tido algumas dificuldades também pelo elenco que ele tinha na mão. Vamos aguardar essa história e ver o que vai dar. Bom, vamos seguindo falando aqui dos times de Erechim. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlântico, Inês. Agora vamos continuar no campo, vamos falar de Grêmio e Internacional. Vamos começar pelo Inter aí, né, que perdeu para o Botafogo. Vamos ver aí, enquanto o Adson fala, as imagens da TV Botafogo que mostra o gol do Botafogo contra o Inter. O que aconteceu? Olha, o Inter teve um jogo muito abaixo, Leandro, muito abaixo mesmo, talvez uma das piores atuações da equipe aí nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Aliás, foi um jogo muito fraco mesmo. Tanto o Botafogo quanto o Inter não renderam praticamente nada. O Botafogo um pouco acima do Internacional no jogo. Vale destacar o trabalho do Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba defendeu pelo menos 3 gols certo da equipe do Botafogo. Podia ter até sido goleada. E aí seria um vexame do Internacional no Rio de Janeiro. O Marcelo Lomba realmente salvou o Inter de um vexame nesse final de semana. Um goleiro que tem crescido muito, e vou te dizer uma coisa, hein? Danilo Fernandes que se cuide, porque o Marcelo Lomba, para sair do gol do Inter, vai demorar. Fez 3 defesas de goleiro de seleção brasileira. Não estou dizendo aqui que ele tem que ser convocado para a seleção brasileira, não é isso, mas o trabalho que ele fez ontem foi realmente digno de um grande goleiro. 2 bolas por baixo, que poderia inclusive ter ocasionado o pênalti, ele conseguiu evitar o pênalti, e uma bola por cobertura que ele subiu, conseguiu tirar, realmente fez um grande trabalho. O Internacional desperdiçou. Não estou dizendo que desperdiçou o campeonato, porque é muito difícil reverter o campeonato em cima do Palmeiras, diante do que o Palmeiras vem jogando. Agora, poderia ter ficado a 2 pontos do líder.
Aí o Grêmio, como é que A foi? 3 pontos, aliás. Muito bem, vamos agora falar do Grêmio, o tricolor que também entrou em campo. Teve aqui em Chapecó, pertinho do Erechim, jogando contra... Não, foi lá na capital? Na capital. Foi na Arena. Então na capital. Foi lá na Arena enfrentar a Chapecoense, time pertinho daqui de Chapecó, né? E acabou aí vencendo o Castro. As imagens, enquanto o Castro fala da Grêmio TV. Como é que foi esse jogo? 2-0, um resultado importantíssimo para o Grêmio. Vai definindo aí a sua posição no G4, aquele grupo dos 4 primeiros colocados e que vão para a Libertadores já na fase de grupo. Lembrando que o G6 também vai para a Libertadores, mas o 5º e o 6º colocado eles vão ter que disputar aquela pré-Libertadores, a primeira fase. Primeira, segunda, terceira fase aí, antes da fase de grupos. Então o Grêmio, uma grande vitória. Everton mostrando que está jogando uma baita bola esse ano, jogador que inclusive já vem sendo sondado para sair do Grêmio no ano que vem, grande jogador. Olha, realmente se existia alguma expectativa em cima do Everton, ela se confirmou esse ano, é o grande nome realmente dessa equipe do Grêmio. O Grêmio jogou muito bem, venceu a Chapecoense, fez o seu trabalho, fez o seu papel, principalmente jogando em casa, e agora está aí no G4, cada vez mais consolidado, embora o São Paulo tenha ganhado também, né, o seu jogo, e isso ainda vai render uma disputa entre Grêmio e São Paulo aí nas próximas rodadas, nas próximas 3 rodadas, que fecham o campeonato, mas o Grêmio encaminha muito bem a sua vaga para a fase de grupos da Libertadores. E mostra que é um dos grandes times do futebol brasileiro na atualidade. O Grêmio se dedicou muito à Libertadores, deixou de lado o Campeonato Brasileiro, eu acho que de forma errada, equivocada, porque o Grêmio hoje era para estar brigando pelo título do campeonato e não apenas por uma vaga no G4. Esse time do Grêmio realmente é muito bom, talvez melhor do que o Renato Portaluppi possa acreditar que esse time seja. Se tivesse apostado um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, o Grêmio hoje estaria brigando por algo bem maior dentro da competição. Muito bem, do gramado para as quadras, chegou a hora de a gente ver como é que foi Atlântico e Copagril pela Liga Nacional. Antes da opinião do Edson, a gente mostra os gols para você na voz da Caliandra Alves Dias. Te liga! Atlântico e Copagril empataram em 1-1 no primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional. O resultado foi definido em cobranças de tiro livre para os dois lados. O resultado ainda é bom para o Galo, que, mantendo um novo empate no tempo normal, poderá empatar na prorrogação. Muito bem, olha, Castro, como é que fica aí o Atlântico agora com esse empate diante lá do Copagril? Bom jogo, viu? Bom jogo, as duas equipes criando bastante, o Careca e o Renan que era goleiro aqui do Atlântico, né? Fazendo ótimas defesas o tempo inteiro. Os dois goleiros realmente saíram protagonistas dessa partida. O 1-1, ele é importante dentro daquela mesma projeção que a gente fez há alguns dias aqui, que o Atlântico também tinha empatado fora para depois decidir em casa, lá no Campeonato Gaúcho, na Liga Gaúcha. Hoje, qual é a situação do Atlântico? Se empatar de novo, no tempo normal, o Atlântico vai jogar por empate na prorrogação. A única forma de nós termos prorrogação na próxima partida é realmente o empate no tempo normal. E aí a vantagem O empate pro de Atlântico. 1-1. Não, Ou de qualquer empate placar. não tem saldo de gol. Se der 5-5, 8-8, vai ter prorrogação, né? E aí um novo empate classifica o Atlântico para a próxima fase. Quem ganhar, obviamente, estará classificado já no tempo normal. Acho que o Atlântico conseguiu manter uma boa vantagem diante do Copagril, que é uma boa equipe, um time bem estruturado. Tem Bruno Petri jogando um bolão esse ano, tem o Renan fazendo defesas realmente importantes, 2 ex-jogadores do Galo, aliás. Barbosinha fazendo uma temporada, olha, sensacional a temporada do Barbosinha pela Copagril. Agora, o Atlântico também tem alguns talentos individuais que vem jogando muito, rendendo muito. Café fazendo gol, o Gé jogando uma barbaridade. O próprio Careca, em determinados momentos, talvez não seja aquele goleiro dos sonhos do Atlântico, mas realmente tem sido decisivo no sentido de ajudar muito a equipe do Atlântico. Então, o Atlântico tem jogadores extremamente experientes, o próprio Keké, que é o artilheiro da Liga Nacional. Quer dizer, tem jogadores com condições de passar por essa equipe da Copagril. Não vai ser um jogo fácil. É no próximo sábado, início da tarde, perspectiva aí de calor também, né? Mas a gente espera que o Caldeirão esteja lotado, o Atlântico possa dar esse próximo passo dentro da Liga Nacional, e se isso acontecer, o Atlântico vai disputar pela segunda vez na sua história o título da Liga Nacional de futsal. Lembrando, Leandro, que saiu também a definição do jogo da volta pelo Campeonato Gaúcho, pela Liga Gaúcha, o jogo da volta do Atlântico com a Sueva. Vai ser na próxima terça-feira, dia 27. Aí sim, aí é um jogo bem mais complicado, na minha visão, porque o Atlântico tem que devolver aquela derrota que ele sofreu lá, por 4-1, ele vai ter que vencer no tempo normal para ir à prorrogação.
Então, realmente, me parece um confronto bem mais complicado. Lembrando que na prorrogação o Atlântico também joga por empate contra a Sueva. Então, depois do sábado, essa semana aqui inteira para projetar o time para o próximo sábado. Liga Nacional de Futsal, decisão contra a Copa Grill. E aí, na próxima terça-feira, tem decisão pelo Campeonato Gaúcho. Lembrando que também as datas das finais da Liga, caso o Atlântico passe, dia 1º e dia 8 de dezembro. Muito bem, tá aí, decisão atrás de decisão nas quadras. Agora é só jogo decisivo, né? Não tem mais o que fazer, né? Isso aí de esporte, então? Isso, amanhã a gente traz mais informações aí ao longo da semana, vamos estar repercutindo essa desclassificação do Ipiranga também, e tudo que está acontecendo aí, essa preparação do Atlântico aí na Liga Nacional. Você teve aonde no Rally lá? Campeonato Brasileiro de Rally, a gente falou no início aqui, a gente acabou esquecendo de comentar, Campeonato Brasileiro de Rally teve a última etapa, disputada no Rally da Graciosa, uma prova mais tradicional do campeonato, são mais de 30 anos que acontece essa prova. Isso é no Paraná, em São Paulo? No Paraná, na região de Curitiba, ali o centro era a cidade de Quatro Barras, que é uma cidade que fica na região metropolitana. E aí, passando por caminhos históricos aí da Estrada da Graciosa, Serra da Graciosa, no Paraná. Última etapa do ano, Evandro Carboneira e o Juliano Gracioli acabaram em 5º lugar na categoria RC5, eles que são a única dupla da região que disputaram toda a temporada no Campeonato Brasileiro. O Marcelo Dalmuth foi para essa prova, ele que é de Severiano, foi para essa prova com o Ulisses Bertoldo, ganharam a última etapa do campeonato na categoria RC2N, que é a categoria dos 4x4. Então esse é o resumo de uma prova muito bonita, aliás. Fechou então. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço a todos.